Galera, mas eu gosto quando a gente tá assim, nessa distância aqui, ó. Fica perfeito. Ah, é? Entendi. Desse negócio dessa proximidade que parece que eu tô... Mas vamos lá, gente. Falando aqui, agora a nossa revisão da aula. Vou ficar no meu B! Não invada meu B! Pronto! Tá, então eu vou ficar aqui no N. Fique no seu N. Joga na tela. Galera, agora é a hora que a gente vai revisar aí, ó. Aula... Combinações, aula 11. Ponto 2. E aí, a gente vamos falar sobre... combinações de SAFs. Vai! Então, a gente falou ali sobre a distribuição temporal e a distribuição espacial. E a gente viu que para cada uma delas você vai ter uma caracterização. Professor, esses temporais e espaciais, tá respeitando... É temporal de chuva, ventania? Não, tá respeitando a cor? Tá respeitando aquela... esquece. Beleza, então. Esquece aquilo, não vê. Tá. E temporais. A distribuição temporal? É a distribuição a partir do tempo. O que é esse tempo? Período. Tempo. Tem uma música, né? Isso é o período, tá? O período fisiológico, por exemplo, tem um período que é desenvolvimento vegetal, então é só a parte vegetal. Tem um período que é floral, tem um período que é frutificação, mas tem um período que a árvore ela não produz fruto. Não é que ela não produz fruto. Tem frutos decentes e indecentes. Na época, quer dizer assim, o produto é óleo. Então, é a folha. O período vegetativo é a folha de onde eu vou tirar o quê? Onde eu vou tirar o óleo, eu vou tirar alguma coisa. Então, igual plantas medicinais, eu não vou tirar óleo, não vou tirar flor, fruto, eu vou tirar resina. Tem isso muito em floresta. Então, é esse período de produção de algo que é interessante. É o foco que eu vou ter do produto que eu vou extrair dali, né? Então tem que saber disso. Isso é o temporal. Tanto para cultivar como para... espécies nativas. Isso. E espacial. É a distribuição do extrato. O espacial é o extrato que a gente consegue ver. E aí esses extratos vão definir quantas espécies diferentes eu vou inserir naquele componente. Porque a gente vê isso no ambiente da floresta. Naturalmente a gente vê isso. E aí a gente está falando de SAFs. Algumas a gente vai aproveitar áreas, algumas a gente vai adequar e outras você vai implantar. Né? É porque a gente vê isso, a gente vê isso em floresta, mas é para a dinâmica da floresta. Exemplo, quando a Tatá falou, a gente vê... eu estou concordando com você. O espacial da floresta não é de interesse humano. O espacial da floresta o espacial da floresta é interesse do processo evolutivo. São as espécies que dá aquela dinâmica. Por exemplo, né? eu tenho várias copas de uma mesma espécie, só que elas estão geograficamente distribuídas diferentemente. E aquilo é por questão de sobrevivência. Sim. Não só para ela, como para as outras que estão ali embaixo. E elas servem também de sinalizadores para algum mamífero, né? Porque o mapa da cabeça dos animais, eles funcionam também para isso. E também tem toda uma dinâmica, não só dessas árvores, como dos arbustos que estão ali, pela necessidade nutricional, que são totalmente diferentes. Mas nenhum SAF, aquilo é sobrevivência. No SAF, já não é para sobrevivência, aquela alteração da produtividade, né? Mas não pode alterar a estrutura do solo. Certo. Só que a gente vê lá no finalzinho que ele não... Em alguns momentos há uma interferência. Uma que é mais próxima desse nativo, que eu me aproximo mais, é SAF voltado para essa área, tipo apicultura. A introdução de apiculturas dentro do sistema florestal não tem diferença alguma, não tem alteração do homem. Apesar de só o homem entrar, altera. Mas altera. Por exemplo, uma perereca, um anuro, não conhece uma abelha, né? Então tem esse negócio dos SAFs. Mas, fora isso, o SAF com introdução da apicultura é um SAF que dá... Pode vir para mim, meu diretor. Bota aqui atrás de mim também.
que é um SAF que dá uma maneira de você conseguir ter um desenvolvimento melhor do processo de aquisição do produto, tá bom? Meus queridos, agora vocês vão ficar aí com as atividades, mas daqui a pouco o tio volta pra gente corrigir, sanar qualquer dúvida que possa surgir durante a sua resolução, tá bom? Tchau, tchau, aguardo vocês. Olha aí, estamos de volta. Não, meu diretor, pode deixar aqui, ó. Meus queridos estudantes, vê isso mesmo. Olha agora, finalizar a atividade, né? Eu sei que pode ter acontecido o quê? Pode ter acontecido de você falar, meu Deus, será que é esse termo que eu uso? Será que eu coloco o texto, o que significa, ou eu coloco só o conceito? Agora é a hora que nós vamos tirar essas dúvidas, tá bom? E não se preocupe. Como é que nós vamos fazer isso, professor? Vamos colocar o texto, tá? A pergunta, depois a gente colocar a resposta. Às vezes, o tio lê a resposta toda. Às vezes, eu só comento a resposta. Mas o importante é o quê? É você verificar se o que você escreveu está de acordo. Não precisa estar com as mesmas palavras, tá bom? Mas eu sugiro que se eu sublinhar um termo técnico, você não escreveu o termo, mas você descreveu, coloque entre parênteses para criar essa familiaridade aí, tá bom? E outra coisa, meus queridos, questões fechadas. Começou a aparecer aí nas últimas aulas algumas questões fechadas. Se tiver alguma questão fechada, muito simples. Se a alternativa correta for a letra A, você... Pelo amor de Deus, e agora? Não se preocupe, o tio volta lá numa lâmina, explico porque a alternativa B não é a correta, eu explico porque somente A contempla cada letra, tá bom? Agora, meu diretor, bota na tela. Aí, questão de número 1. Quais as duas formas de formação de competições dos SAFs e como se caracterizam? Pessoal, tem essas duas formas. Tem SAFs temporais e tem os SAFs espaciais. E por definição, nós temos aí o SAF temporais, distribuição a partir do tempo, e os SAFs espaciais, distribuição estratos de forma horizontal ou vertical. Para quem não lembra, está numa dúvida, lembra aí, ó, nós colocamos aí essa imagem, temporais e horizontais ou verticais. Então, essa imagem aí é o que está no texto, tá? My director, back. Olha só, meus queridos, tanto nos SAFs temporais como nos SAFs espaciais, a estratificação dessas duas é importante para que a gente possa, então, distribuir. Distribuir não só de forma da necessidade da floresta, mas também da cultivar que você vai inserir nisso aí, tá bom? Vamos para a próxima? Questão de número 2. Tatá, agora é com você. Ó, já veio com a resposta. É porque era para mim. Ó, galera, adequação das datas de implantação dos componentes e as combinações podem dar origem aos seguintes tipos de SAFs. E a gente falou ali durante a aula, né? SAFs na sequência ou SAFs simultâneos. Quando a gente fala de SAFs sequenciais, nós estamos falando que você vai ter a implantação dessas espécies, desses indivíduos, ao mesmo tempo, na sequência de tempo de plantio entre esses componentes, tá bom? E quando a gente fala em simultâneos, a implantação no mesmo período. Sequência, você vai estabelecer um período em que você vai estar fazendo os chamados tratos culturais, que pode ser a colheita, pode ser aí uma poda, enfim, você vai estar dando uma atenção em um período diferenciado quando você fala aí na sequência. E no simultâneo você vai ter que estar mais em alerta, né? Você vai ter vários
grupos, ou seja, vários indivíduos vegetais para você estar dando essa assistência. Um exemplo bom de quando você... Por que a pessoa tomou... Tu vai dar mais trabalho o SAF simultâneo. É porque a análise feita tanto pelo engenheiro agrônomo como pelo engenheiro florestal falaram, olha, a produtividade, os vegetais que você vai usar aqui, eles têm uma coisa em comum. Vamos supor, no animal a gente chama de zoonose, doenças que causam em homem e animais. Certo. Então, doenças que são próximas de cultivares e nativas. Vamos fazer essa comparação. Eu gosto de uma comparação. Então, por exemplo, se está chegando um período do desenvolvimento onde pode ocorrer o ataque em ambas, então você já vai fazer o quê? Você vai fazer uma atividade, um trato cultural, mas já vai ficar em alerta para ver se aparece o quê? Uma mancha, se for fungo, bactéria, se você vê lagarta, ou se for um ataque de fungo ou bactéria, é fisiológico. Você vê alterações, pintinhas. Já vê. Agora, se for ataque de praga, que pode ser praga incomum, você já dá uma olhada assim, se tem borboletinhas, insetos que parecem naquele determinado período, para que você faça, então, uma intervenção. Então, isso também é uma de que eles... Por que escolheram o simultâneo? Porque eles vão utilizar um vegetal que então, tem... ela vai estar relacionada às informações obtidas na análise do solo, né? Tanto do solo, exemplo... Da área, por exemplo. Pode ser que elas não tenham competição no solo. Pode ser que elas tenham. Então, significa que eu tenho que fazer uma reposição a mais para desse simultâneo. A necessidade fisiológica dela de nutrientes. Também. Só que é tipo assim, não tem como fazer sequencial? Não, por quê? Porque eu ganho mais com os dois. E tudo é um mercado. Certo. The question. Lembrando que nos safos você não tem aquela alta produtividade, tem uma variedade. Vamos lá, pode jogar o questão número 2. Familiar. Tem o SAF familiar e o SAF familiar. Não tem ganho. O que é necessário considerar no planejamento de combinações temporais? O que eu preciso estar de olho para fazer isso, determinar isso? Dentro desse planejamento, em relação aos temporais, ou seja, no período, é preciso agrupar de forma ordenada os componentes, ou seja, árvores e seus cultivos, de acordo com a disposição, ou seja, o distanciamento entre eles, observando o tipo de raiz e a copa e os ciclos de produção que cada um deles vai ser estabelecido dentro desse sistema. Isso. Pronto. Questão número 4. Tá tudo... Quando não vem... Aí quando vem é assim, ó... É churrada. O êxito do modelo dos SAFs escolhidos vai depender da correta combinação dos seus componentes com base nas condições edafoclimáticas. Quando a gente fala edafoclimática, lembrando só, a gente está passando o clima geral da região e o solo, tá? Quais seriam essas combinações? Os próprios solos, características desse solo, de infiltração, de retenção. Quando a gente fala assim, eu falei que a gente sempre vai... Tá caindo. É que... edafoclimáticas. Professor, eu queria entender um pouco isso. Quando você fala edafoclimática, você fala solo ou você fala... É porque assim, ó... O ambiente... fecha o olho, imagina comigo. Você entrando dentro de uma estufa. Quente, úmida, tu vê aquilo. Tu entrar dentro de uma horticultura. E quando você está numa floresta, aquela é as condições edafoclimáticas da floresta que vão permitir que não esteja a folha, não fique com aquelas gotinhas, como é que chama na biologia? Gotinhas na folha, porque isso acontece muito gutação. Acontece muito nas plantas cultivares. E por um erro no sistema de irrigação. Isso não acontece em umas questões edafoclimáticas de uma floresta. A não ser que ocorra um evento climático, uma alteração climática, uma chuva, uma chuva mais dentro daquele período. Então são coisas... Pode acontecer? Pode, mas não estão nas condições edafoclimáticas. Então, é isso. Falou aí, o negócio ia lembrar. Nossa, que foi lá no...
Esqueci. Tá, vai lembrar daqui a pouco. Vou lembrar. Questão de número 5. Aí tudo responde. A definição, quer? A definição do SAFs deve prever a distribuição dos seus componentes. Isso faz parte Ficou do claro, né? Uhum. Em distância e densidade adequadas. Que a gente falou lá dos rentes, do espaço aqui, que é espaço entre as espécies, né? Entre os indivíduos da espécie. Isso se deve a algumas peculiaridades das espécies selecionadas. Quem vai falar isso pra gente? O engenheiro agrônomo, Sim. o engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo com as cultivares, o engenheiro florestal com as nativas. Tá? Isso quando a gente está falando em vegetal, mas quando a gente está falando em animal, Silvio agropastoril. Isso, quem vai falar é o engenheiro florestal junto com o agrônomo, não, o veterinário. Por quê? Tem que tomar cuidado também com os seus animais silvestres, se não tem zoonoses. Tudo isso. A gente não falou ainda muito, vai falar, acho que lá na frente. Então, vamos lá, eu parei peculiaridades dessas espécies selecionadas. Nessa questão são os vegetais. Inclusive em relação ao manejo. Na verdade, é que eu gosto de falar trato cultural quando se fala de pano, mas fala manejo, eu tenho que colocar manejo. Eu não concordo muito com isso. Com quem que o senhor concorda, professor? Eu concordo que se tu trabalha com vegetal, é trato cultural. Se tu trabalha com animais, são manejos. Pronto. O senhor consegue superar consigo? Não. Estou falando comigo mesmo. Eu tô vendo. Tá bom. Identifique uma dessas peculiaridades e os tipos de intervenção. Pessoal, uma dessas peculiaridades diz respeito ao quê? A tolerância. Temos que ter muita tolerância. Não, essa cor não ficou legal. Não ficou, professor? Não. Apago. Já sei uma cor fica legal. Azul. Então amarelo. Vou ficar no seu amarelo. Eu sei que a senhora quer amarelo, professora. Acho que amarelo... Professora, laranja. vai ser o amarelo. Tudo bem, professor. Certamente. Tolerância à sombra das culturas escolhidas. Sim. O que é fundamental para intervenções, se tiver necessidade. De algum manejo, que no caso, para satisfazer o professor Jefferson, a gente poderia falar trato cultural, como capina, poda e outros. A capina não pode ser... A gente vai ver, né? A capina manual ou capina... Sim. Pra cá, professora! Então, galera, vocês viram que a gente... Eita, pega. O mais importante é não fugir do seu planejamento. Olha, só porque ela iniciou eu no B, eu finalizo no N dela. Agora que eu me toquei. Certinho. Um abraço, galerinha. Tchau, pessoal. Beijão.